E aí, galera, beleza? Né? Vamos lá, tô fazendo alguns ajustes. Caso o microfone aí saia o som um pouquinho rapidinho, só alguns ajustes que eu tô fazendo aqui pra gente iniciar a aula, tá bom? É um costume meu que eu tenho, todo início de aula eu sempre passo alguns segundos conferindo aí todos os ajustes, né? Tudo está tudo funcionando, está tudo direitinho aí, né? Está tudo ok. Então aproveita aí, vai curtindo aí o nosso canal, né? Se inscreve no nosso canal, né? E comenta no vídeo aí para o teu feedback, ele é bastante importante pra gente aqui. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver, tá tudo ok, né? Deixa eu só fazer o ajuste aqui final pra gente iniciar aí, né? Então, vamos trabalhar, deixa eu ver aí, né? Acredito que tá tudo funcionando, né? Então vamos começar a aula aí. Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco, iniciar na verdade o curso de raciocínio lógico, né? E o raciocínio lógico ele é muito amplo, principalmente no mundo matemático, né? Existe raciocínio lógico matemático e diversos raciocínios lógicos que a gente pode ver por aí, né? Então ele tem essa amplicidade e dependendo da banca que trabalhar para concurso público, né? Dependendo da banca que for cobrar, ela pode cobrar um raciocínio lógico de forma diferente. O conteúdo é o mesmo, mas ela vai cobrar uma quantidade de conteúdos de forma diferente, né? Na nossa primeira aula aqui, nessa aula 1, a gente vai trabalhar justamente o, vamos dizer, o essencial do raciocínio lógico. Está presente em todos os editais do Brasil, né? Então sempre trabalha aí. E nesse curso, assim, o diferencial é que a gente vai iniciar do zero, né? Então a gente vai fazer o início do zero, do raciocínio lógico. E aí a gente vai começar justamente pelo princípio, né? Então, o princípio de quê, professor? Da lógica proposicional. Então, a gente vai ver um pouco aí sobre ela, um pouco sobre a lógica proposicional, fazer alguns exercícios, alguns exemplos, né? E na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista de exercícios contendo algumas questões para vocês trabalharem, né? Se divertirem um pouquinho aí com a lógica e tirar as dúvidas comigo nos comentários do vídeo ou pelas minhas redes sociais. No finalzinho eu coloco aí meu WhatsApp para vocês, disponibilizo aí meu e-mail e as redes sociais que vocês podem me seguir e tirar dúvida lá, né? Então vamos lá, iniciar aí, deixar de enrolação. Vamos ver como surgiu a lógica, né? A lógica foi criada por Aristóteles no século IV a.C., como uma ciência autônoma que se dedica ao estudo dos atos do pensamento, conceito, juízo, raciocínio e demonstração, do ponto de vista da sua estrutura ou forma lógica, sem ter em conta qualquer conteúdo material. É por esta razão que esta lógica aristotélica se designa também por lógica formal, né? Então, o Aristóteles aí, né, ele quem meio que fundamentou, né, criou a lógica neste século aí, né? Então contribuiu, deu a ideia de que a arte do pensar, né, a forma de pensar, com que a gente se pensa, é tudo de forma lógica. Tudo acontece de forma que a gente tem um costume de dizer, é óbvio, né? Ou seja, é lógico, né? A gente tem esse ditado de dizer. Então Aristóteles ele conseguiu arrumar tudo isso e transformar na lógica, né? Ou seja, no que a gente chama hoje de raciocínio lógico. Né? Mais uma vez, uma coisa que eu pedi, que eu esqueci, né? Eu sempre peço nos meus vídeos desculpa, que eu estou no meu home studio e sempre sons externos aparecem aí e invadem o nosso vídeo. Mas é normal, né? Nesse tempo do fiquem em casa, então a gente tem que estar sempre preparado. Então vamos lá. Qual o conceito de proposição? Ou seja, a gente viu a ideia da lógica, né? A lógica tem a arte de pensar, do raciocínio, daquilo tudo. Mas o conceito de proposição, né? Então, conceito, vamos dizer, que eu gosto sempre de repassar para os meus alunos é isso aí. Chama-se proposição toda oração declarativa, que admite um dos valores lógicos, falso ou verdadeiro, mas não as duas valorações. Professor, o que isso quer dizer? É que proposição, para mim, né, e acredito que para a grande maioria dos professores de raciocínio lógico, é aquela frase que ela
transcreve uma declaração, ela tem um sentido, né? E que eu consigo, ao terminar de ler a frase, né, que ela tem começo, meio e fim, então ao finalizar essa frase, eu consigo ter a certeza se aquela frase ela é falsa ou se ela é verdadeira, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, passar aqui para a gente ver alguns exemplos e a gente analisar. Por exemplo, existem as duas categorias, os que são proposição e os que não são proposição. No vídeo eu trouxe essas duas para você entender direitinho. Por exemplo, que bela manhã. Essa frase, se você observar, não dá a ideia de que tem começo, meio e fim. Eu não consigo afirmar se é verdadeiro ou não. Porque ele está dizendo que bela manhã, mas eu posso me perguntar e dizer qual manhã? Amanhã de hoje? Amanhã de ontem? Amanhã de amanhã? Veja que fica um A de dúvida na frase. Então ela não chega a ser uma frase completa, como se diz a história, né? Em outras palavras. Outra frase aí é: quer uma xícara de café? As frases interrogativas, ó. Uma pergunta, estou perguntando. Quer uma xícara de café? Aí você diz, é verdadeiro ou falso? Não sabemos. Não tem como a gente saber aí, né? Se isso é verdadeiro ou falso. Fica difícil a gente chegar e perceber se é verdadeiro ou falso numa frase interrogativa. Vamos ver mais um aí. Feliz Natal! Né? Ou seja, uma que vai exprimir desejo, uma frase optativa. E mais uma frase que a gente não consegue ter a certeza de que a frase ela é falsa ou negativa. A gente não consegue ter essa certeza. Vamos ver mais outra aí. Ó, ele foi o melhor jogador do campeonato. Ó, a gente chama esse tipo de frase aí de sentenças abertas. Ela aparenta ser uma frase completinha. Tem tudo, sujeito, predicado, aquela coisa. Ó, ele foi o melhor jogador do campeonato. Ela é completinha. Mas segue a dúvida. Quem é ele? Pode ser Ronaldo Fenômeno, né? Pode ser o Gabigol, né? Sensação do momento. Aí pode ser algum jogador do Sport, algum jogador do Santa Cruz, do Náutico, por aí vai, né? Então, observa que fica aquela dúvida. Quando a gente tem dúvida em relação a ler uma frase, então a gente automaticamente já afirma, né, de que essa frase ela não é uma proposição. Agora vamos ver as frases que são proposições. Vamos analisar aí. E aí? A Lua é o único satélite do planeta Terra. Ó, aqueles que acreditam que não, vai dizer que isso aqui é falso. Aqueles que acreditam que sim, vai dizer que é verdadeiro. Né? Mas observa que só se tem um único valor. Né? Só se afirma um único valor. Em nenhum momento vai dizer que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Vai depender de quem lê e de quem tem a afirmação. Né? Vamos ver mais uma. A cidade do Recife é a capital do estado do Maranhão. Ó, a cidade do Recife é a capital do estado do Maranhão. Isso é verdadeiro, né? Para quem conhece, desculpa aí, galera. Para quem conhece aí, como eu tô dizendo, né? Às vezes os problemas até que surgem, não sei nem por que isso aí abriu, mas tá lá. Para quem conhece a cidade do Recife, né, sabe que a cidade do Recife ela é a capital do estado de Pernambuco. Então a gente já sabe, logicamente, que essa frase ela é falsa, ou seja, tem valoração falsa. É uma proposição falsa. Né? Então veja que você consegue afirmar com clareza. O número 6 é ímpar. Né? Vamos pegar aí um pouco na matemática. O número 6 ele é um número par. Então o número 6 é ímpar, isso é uma frase, ou seja, uma proposição falsa. Né? Então você consegue afirmar isso aí. Vamos ver mais uma. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Né? Então você consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Ô professor, que é um número irracional? São aqueles números, aí no popular, vou dizer no popular, já que não é aula de matemática, né? Irracional são aqueles números em que eu não tenho um valor exato quando eu calculo a raiz quadrada daquele número. Então, por exemplo, a raiz de 2 não é um valor exato, eu não vou ter um número exato. E aí eu digo que é um número irracional. Beleza? Então, temos aí essas ideias de proposição. Espero que vocês estejam entendendo direitinho aí. Né? E qualquer dúvida, como eu disse, vai estar aí. Vou disponibilizar minha rede social, tudo. Então, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, você tá com dúvida naquele minuto, naquele segundo ali determinado, você pausa o vídeo,
entre em contato comigo, tira dúvida e conte no vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aí. Então, no resumo, né, o que é que a gente pode ganhar tempo na hora de estar lendo lá uma questão de concurso? Né? É você ficar preso às que não são proposições, que é mais fácil de você memorizar. Então, por exemplo, não são proposições. Frases exclamativas, frases interrogativas, opinativas, as expressões de desejo, as expressões de sentimento, né? Que tem então as interjeições, orações imperativas e aquelas que contenham variáveis, sentenças abertas. Né? Essa parte aqui de variáveis aqui, ó, essa parte aqui seria, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, x mais 5 igual a 3. Né? Eu não sei quem é x. Ah, professor, mas eu posso calcular. Mas aqui a ideia não é calcular, é você saber se essa frase aqui que contém variáveis, ela é uma frase verdadeira ou falsa. Eu não sei quem é x. Então, se eu não sei quem é x, eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso. Se fosse no português, né, traduzindo, eu mostrei na matemática, mas seria o seguinte: ele é panarã, panarã. Lembra daquela frase lá? Ele é o melhor jogador do campeonato. Eu não sei quem é ele. Então, isso é uma frase que contém variáveis, que eu não sei quem é a pessoa. Beleza? Então, vamos avançar aí. Vamos ver, eu acredito que a gente vai ter um flash exemplo. Né? Vamos responder a questão aí. Vamos lá. Define-se sentença. Deixa eu botar aqui o marcador aqui, ativar aqui o meu para arriscar. Né? Não sei o que houve, mas estou sem o marcador. Mas nada não. Define-se sentença com qualquer oração que tem sujeito, o termo a respeito do qual se declara alguma coisa, e predicado que se declara sobre o sujeito. Na relação que segue, há expressões e sentenças. Né? De acordo com a definição dada, é correto afirmar que dos itens da relação acima são sentenças apenas os de números. Então vamos ver aí quais são sentenças. Né? Observa que ele não quer, só quer saber quais são as sentenças aí que ele quer saber aí. Então, por exemplo, tomara que chova. Que horas são? 3 vezes 2 são 5. 42 detentos. Policiais são confiáveis. Exercícios físicos são saudáveis. Né? Então tem essas frases aí. Qual dessas frases aí acima, né? Ou seja, qual delas aí são sentenças? E aí? Vamos lá. Vê o que ele está definindo para a gente. Ele diz que sentença define sentença com qualquer oração que tem sujeito e esse sujeito declara alguma coisa, né? E predicado, que declara sobre o sujeito. Ou seja, é uma frase completa. Então, sentença é uma frase completa. Aí eu estou perguntando, tomara que chova. Isso é uma frase completa. Né? Se a gente observar essa ideia de sentença aqui que ele está afirmando, é a proposição, tem a mesma definição. Eu não consigo saber se isso é verdadeiro ou falso. Né? O tomara que chova é um desejo. Então isso aqui não é sentença. Então vai lá. Isso não é sentença. Que oração? Outra que não é sentença. Não sei, não encontro o predicado. 3 vezes 2 são 5. Ó, essa 3 aqui, ó, né? Vou até circular. Ela é uma sentença. Eu estou dizendo 3 vezes 2 são 5. Agora eu digo 42 detentos. Sim, 42 detentos. E quem é o sujeito? Ah, não sei. Quem é o predicado? Então, não acredito que a 4 seja uma sentença. Policiais são confiáveis. Ó, né? Tem a ideia de que seja uma sentença. Opa, volta aí. Né? Pronto. Exercícios físicos são saudáveis. Também é uma sequência. Uma sentença, né? No caso, oxe, apagou isso aqui. Beleza. Então, no caso aí, a gente tem como sentença aí 3, 5, 6. É lembrar, sentença é a mesma ideia de proposição. Se você voltar o vídeo um pouco e ver o slide anterior que a gente trabalhou, ele fala que não são as proposições exclamativa, interrogativa, imperativa e por aí vai. Então, você não consegue ter essa certeza para a gente. Já aquelas que você consegue dizer se é verdadeiro ou falso, por exemplo, 3 vezes 2 são 5.
Né? Ah, professor, 3 vezes 2 não é 5, não é 6. Então você já sabe que a frase é falsa. Policiais são confiáveis. Se os policiais não são confiáveis, sabe que isso é verdadeiro ou falso. Consegue. Exercícios físicos são saudáveis. Então também consegue definir se é verdadeiro ou falso. Beleza? Então no meio da aula aí a gente sempre vai ter um exemplozinho, vai surgir aí alguns exemplos para a gente trabalhar. Ok? Vamos ver aí a simbologia. Né? É muito importante, né, até tocar nesse nome, que é bastante importante a gente entender a simbologia do raciocínio lógico, tá bom? Bastante importante entender essa simbologia. Então é bastante interessante aí a gente entender isso, tá bom? Então, novamente, mal aí, né? Mas voltando aí. Então vamos lá, vamos ver aí a simbologia. Vamos entender aí sobre a simbologia aí, né? Peço desculpa a vocês aí sobre alguma falha aí no áudio, alguma coisa do tipo. É que às vezes o meu microfone aí ele dá umas falhinhas aí, né? Em breve, quando eu conseguir um microfone profissional, aí vai ser bacana pra gente trabalhar melhor. Mas por enquanto a gente trabalha com o que pode, com o que Deus nos reserva, né? Então vai lá. Simbologia dos conectivos lógicos, né? Então, se vocês estão vendo aí, a gente está vendo os símbolos aí, né, dos conectivos lógicos. Então você consegue ver o que aí? Consegue ver que temos o conectivo que representa a negação, ó, a negação. Puxa, deixa eu voltar aqui, viu? Olha, voltou a pegar o marcador, galera. Então aqui, ó, negação, conjunção, que representa o quê? E, né? A negação representa o não. A disjunção, que representa o ou. Então toda vez que falar a disjunção, você lembra ou, né? E qual é a representação? Você vê o símbolo aqui, ó, o ou, ele é um Vzinho para cima. A conjunção circunflexo, acento circunflexo, Vzinho para baixo, cabeça para baixo. Condicional significa que eu tenho uma única condição. Então a setinha aí voltada para a direita. E ela representa o se, então, né? Se, então. Então, se alguma coisa, então tal coisa. Bicondicional. Ela é uma setinha com pontas duplas. Ó. Vai para a direita e para a esquerda. Que representa o se, somente se. Beleza? Se, somente se. Vai aparecer o som de novo. Véio. Foi mal aí, galera. Deixa eu voltar. Né? Desculpa aí, mas às vezes algumas coisinhas aqui no computador. O computador hoje tá adivinhando aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Disjunção exclusiva, né? Então é aquela velha, aquele velho bordão do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então se acontece essas falhazinhas assim normal e a gente conserta e continua. Vamos lá. A disjunção exclusiva, né, começou a surgir nos concursos aí recentemente, que é o ou. Né? É a setinha, ou seja, o símbolozinho da simbologia dele é o Vzinho para cima. Né, o Vzinho, a letrinha V pequenininha aí, com um tracinho embaixo, como vocês estão vendo aqui. Esse é o símbolozinho dele. Ok? A gente vai ver alguns detalhes aí em relação a isso depois que a gente vê alguns exemplos aí, a gente vai ver em tabela verdade. A gente vai usar muito essa simbologia em tabela verdade, tá bom? A gente vai ver ainda essa parte aí de tabela verdade. Mas vamos ver alguns exemplos aí resolvidos, tá bom? Vamos olhar aí. Sendo as proposições P, ocorreu um incêndio, então ó, P, ocorreu um incêndio, e que o prédio desabou, então tá lá, ocorreu um incêndio, né, e que o prédio desabou. Vamos formar frases a partir da simbologia, né? Na primeira simbologia, que representa a negação aí, eu estou dizendo não P, então como é que a gente ia ler a frase ocorreu um incêndio negando ela? Né? Então a gente ia escrever da forma não ocorreu um incêndio, como vocês estão vendo aí. Não. E o resto da frase. Né? Ocorreu um incêndio. Beleza? Agora, vamos ver aqui. Na conjunção, o I. Eu quero juntar as duas frases. O P e o Q. Ou seja, ocorreu um incêndio. O prédio desabou. Então, essas duas frases aí eu vou juntar. Se o conectivo é um I, então eu vou escrever ocorreu um incêndio e o prédio desabou. Beleza, minha gente? Bom,
Então, ó, qualquer dúvida aí, volta alguns minutinhos aí e escuta novamente aí o que a gente falou sobre essa nomenclatura aí, ou seja, converter a linguagem lógica, ou seja, a simbologia lógica, para a linguagem do nosso idioma, no português. Okay? Vamos avançar aí. Terceira, disjunção. Então vamos fazer a disjunção. O que é a disjunção que a gente falou lá na tabela anterior? Ou, né? Então é o ou. Lembrar até a vocês aí, de preferência aí, você depois, quando tiver lá na parte, lá você volta no vídeo, naquele minutinho lá daquela tabela da simbologia, printa a tela, né? Tira um print da tela e dá uma estudadinha na simbologia, memoriza aquela simbologia. Então vamos ver aí o ou. Então, a mesma coisa que o i, só que eu só vou colocar um oa. Então, ocorreu um incêndio ou o prédio desabou. Já o então, como é que a gente vai escrever aí? O se então, se diga, né? Que é uma setinha para a direita. Então vai lá. Ou seja, né? Vamos escrever se ocorreu um incêndio, ó, se ocorreu um incêndio, então o prédio desabou. Beleza? Então bem tranquilo aí sobre essa parte da simbologia. Vamos continuar aí. Ó. Bicondicional. Setinha para a esquerda e para a direita. Como é que a gente faz aí? Se, somente se, né? Então vai lá. Se e somente se ocorreu um incêndio, o prédio desabou. Beleza? Então você pode escrever dessa forma. Claro que a frase, quando a gente lê, a gente vê um certo desconforto, né? De acordo com o nosso idioma, com o português. Mas isso você pode trabalhar, né? E organizar aí, desde que contenha os elementos se e somente se na frase. Você pode organizar ela para deixar ela da forma mais corretinha no português. Isso vai depender das questões. Quando a gente vai fazendo os exercícios, aí vocês vão ver. E por último, a disjunção exclusiva, né? O ou. Então eu posso escrever da seguinte forma: ou, né? Ou o prédio desabou ou ocorreu um incêndio, né? Quando eu tenho os dois prédios aí, ou um ou outro, beleza? Vamos avançar aí, ok? Né? Tabela verdade, né? A tabela verdade, ela tem um detalhe aí, né? De novo, foi mal aí, galera. Então a tabela verdade, ela é bastante importante em diversas situações, né? Então, em algumas situações a gente precisa fazer a tabela verdade para desempenhar. Eu costumo dizer ao aluno que ele não é necessário desenhar a tabela, né? Na verdade, ele precisa memorizar alguns tópicos da tabela, algumas particularidades que existem dentro da tabela. A definição de tabela verdade é essa aí. Tabela verdade ou tabela de verdade é uma ferramenta de natureza matemática, muito utilizada no campo do raciocínio lógico. Seu objetivo é verificar a validade lógica de uma proposição composta, argumento formado por duas ou mais proposições simples. Então, esse é o objetivo principal da tabela verdade. Mas desenhar a tabela verdade acaba sendo um trabalho cansativo. Você desenhar, pegar uma tabela aí com 16 ou até mais linhas, então é cansativo. E o tempo que você tem na prova, você não tem todo o tempo do mundo, né, na prova lá. Você não tem todo esse tempo do mundo. Você tem, querendo ou não, precisa ser prático e rápido na hora das questões, porque não só tem raciocínio lógico. Né? Tem provas aí de concurso que só vem 4 ou 5 questões de raciocínio lógico. Não estou menosprezando a disciplina, né? Deixar bem claro que mesmo que seja 4 ou 5, mas ela é uma disciplina eliminativa. Né? Em alguns concursos, se você errar todas as questões de raciocínio lógico, você está eliminado. Então você tem que acertar pelo menos uma. Então, querendo ou não, toda disciplina, seja com menos questões ou mais, elas são valiosas. Né? Num concurso público, quanto mais acerto você tiver, né, quanto mais estratégico você for de responder as questões, melhor. Beleza? Então vamos ver aí algumas tabelas verdade. Eu vou explicar a vocês e mostrar no finalzinho aqui uma tela que vocês vão poder fazer um resumo, tá bom? Vocês vão poder fazer um resumo rápido aí. Poder fazer não, já vou mostrar. Vocês vão tirar um print da tela e vão ver esse resumo interessante para você memorizar as tabelas verdade. Então vamos aí trabalhar com elas aí. Deixa eu colocar aqui
o meu lápis aí de volta. Opa, menino, né? Então deixa eu voltar aqui, apagar essa resenha aqui, né? Deixa eu botar aqui a borracha aqui para apagar, né? Isso, né? Pronto, ó. Tabela da negação. A tabela da negação é o seguinte: se a proposição ela for falsa e eu quero negar ela, ou seja, o não P, a proposição vai ter que se tornar verdadeira. Se a proposição for verdadeira, ela vai se tornar falsa. Beleza? Então essa é a primeira tabela verdade que a gente vai ter. Segunda tabela verdade, tabela do I, né? Como preencher, professor, a tabela verdade? A do não já veio, ó, preenchida antes, pré-preenchida. Se a gente observar, ela já veio pré-preenchida, né? E a do I não. A do I a gente vai ter que preencher. Dica: na primeira linha, metade você põe verdadeiro e a outra metade você põe falso. Você pode fazer o contrário. Metade falso logo e depois metade verdadeiro. E na segunda linha você vai uma a uma, metade, metade, intercalando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? E o I a gente vai fazer o seguinte. No I, eu tenho sempre o costume de dizer que os homens, por exemplo, quando estão conversando, né? Quando estão dialogando ou querem se explicar de alguma coisa, eles se ferram no paladar, se ferram na forma de falar, porque eles utilizam muito do I. I alguma coisa, I outra coisa, I outra coisa, tem alguns até que gaguejam, né? Então o I sempre é alguma coisa. Porque o I, ele só é verdadeiro quando ambas, né, proposições são verdadeiras. O resto é falso. Então a possibilidade do homem falhar na hora de estar conversando, ele contar ali uma mentirinha ali. Então se ele contou uma mentirinha pequenininha, acabou-se. O resto de todo assunto, de toda palavra que ele tiver, ele vai ser um mentiroso pro resto da vida. Então acontece muito disso aí. Tá bom? Mas é bem simples. Ó. Professor, o que é que eu preciso para decorar a tabela do I? Eu preciso desenhar isso tudinho, professor, toda vez. Não. Você vai se atrelar a isso aqui. Ó. Você vai ver que na tabela do I só tem uma particularidade. O I só é verdadeiro quando ambas as proposições são verdadeiras. Ok? Só tem essa particularidade. Beleza? Vamos para a outra. Do ou. Agora. A do ou é o seguinte. A do ou. Mesmo esquema aqui é V, V, F, F. V, F, V, F. Sempre do mesmo jeitinho. Metade verdadeiro, depois metade da metade. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então no ou diz o seguinte. O ou ele só vai ser falso. Ó, se liga nessa. Só vai ser falso quando ambas forem falsos. O resto verdadeiro. Né? Da mesma historinha que eu contei anterior sobre os homens, tá aí onde mora a beleza das mulheres em relação à conversa. Se tiver qualquer briga e relacionamento, em 90% dos casos, as mulheres sempre ganham. Às vezes ela tem até poucos argumentos, mas por ela utilizar o ou em suas conversas, em como conversar, ela consegue fazer com que a gente acredite mais nelas. Né? Fazer com que a gente, então é verdade mesmo. Porque o ou só vai ser falso se ela só contar mentira. Se ela só contar mentira, não tem para onde correr. Não vai conseguir nos enganar. Mas se ela contar uma mentirinha e algumas verdades ali no meio, acabou-se. O resto do argumento dela vai se tornar todo verdadeiro. A gente vai aceitar como se fosse verdadeiro. Né? Então, essa seria a tabela do ou. Assim como o I, ele tem essa particularidade. Vê? O I só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. O ou só é falso quando as duas forem falsas. Então, quando as duas proposições forem falsas, o ou é falso. Beleza? Vamos continuar aí. Se então. Tabela do se então. Ok? Então a tabela do se então. Mesmo esquema. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Né? E aí o se então é o seguinte. O se então ele só é falso quando a primeira for verdadeira, a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa.
Aí ele é falso. E o resto, professor? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então a gente só deve se atrelar a essa particularidade aqui. Se a gente se atrelar a essa linha, essa única linha aqui, você consegue decorar a tabela facilmente. Porque ó, o resto é tudo verdadeiro. Só é falso quando a segunda for falsa. Acabou-se. Né? Aí no final eu vou mostrar um resumo disso tudo. Você printa a tela e memoriza esse resumo. Você vai ver que vai dar certo para todos os concursos que você fizer. Beleza? Olha lá. O se somente se. Vamos ver a tabela do se somente se. Mesmo esquema. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Né? No se somente se, só é verdadeiro quando ambos os valores lógicos são iguais. Ou seja, quando for 2 falso, ele é verdadeiro. Quando for 2 verdadeiro, ele é verdadeiro. Ok? Professor, e o resto? Falso, falso. Beleza? Então, falso, falso. Os dois são falso, falso. E aí você vai se atrelar só a isso. Quando ambos os valores forem verdadeiros nessas duas linhas, então a proposição composta, né, que a gente chama de proposição composta, proposição simples é quando só tem uma, só o P. Só o P seria uma proposição simples, tá bom? Então, deixa eu anotar aqui. Só o P, proposição simples. Só o que também é uma proposição simples. E esse aqui é uma proposição composta. É quando eu tenho mais de uma proposição, né? Então, composta. Ok? Beleza? Vamos ver. Tá aí, ó. Essa é a tela que eu disse a vocês, ó. Galera. Nessa tela, vocês devem printar. É nessa tela aí que você deve dar um print aí na tela, né? Então você deve dar um print na tela aí e memorizar isso aí. Tá dizendo justamente o que eu falei. Ó. Na negação, toma o valor de verdade contrário de P. Na conjunção, é verdade somente no caso em que P e Q sejam verdadeiros. Né? Então quando ambas são verdadeiras. Na disjunção, é falso somente no caso em que P e Q sejam falsos. Né? Na disjunção exclusiva, é verdadeiro somente se um e somente um é verdadeira. Né? Na condicional, é falso somente no caso em que P seja verdadeiro e Q seja falso. E a bicondicional é verdadeiro se P e Q têm os mesmos valores verdade. Né? Um detalhe que eu chamo a atenção aqui é na disjunção exclusiva. Eu não tinha mostrado a tabela verdade dela, mas ela é justamente o contrário da bicondicional, do se somente se. Veja que ela é verdadeira se um e somente um for verdadeiro. Ou seja, quando ambas forem verdadeiras, então quando ambas forem verdadeiras, não, quando ambas as proposições tiverem valores lógicos iguais, no ou é falso. Tá bom? Então é o contrário do se somente se. Beleza? Aí, ó, outro resumo para vocês sobre equivalências lógicas, né? Então, você também pode printar a tela aí. Aproveita para printar a tela. Porque quando a gente tem composições, ou melhor, proposições compostas, então pode surgir essas equivalências lógicas. Tá assim de questão, ó, que cai no concurso dizendo: me diga a negação, o equivalente à negação de tal proposição, tal frase. Me diga a negação de tal frase, o equivalente a tal frase, e por aí vai. Né? Existem algumas leis importantes que são chamadas leis de De Morgan. Eu vou marcar aqui para você, eu acho que vocês já tiraram um print. Então as leis de De Morgan são essas danadinhas aqui, que é a negação do i. Ai meu Deus. E a negação do ou. As leis de De Morgan são importantes aí. Vou até anotar aqui. Né? Então, leis de De Morgan. Bom, desculpa a letra aí, mas são as leis de De Morgan. O que é que a lei de De Morgan diz? Diz que quando eu nego uma frase que ela tem um conectivo i, eu vou ter como resposta as mesmas frases negadas separadamente e eu troco o conectivo i por ou. E vice-versa. Quando eu nego uma frase com o ou, eu tenho as mesmas frases negadas
separadamente, tá bom? E troco o conectivo ou por i. Então, é o que mais a gente vê aí nos concursos por aí afora, que fala sobre, que cobra, né, o conteúdo de equivalência. Okay? Outra também que a gente tem, que já não é a negação, mas em relação à equivalência, é o do se então. O se então ele é equivalente à negação do que, então a negação do p. Outra do então também, que é equivalente, é quando eu transformo um então no ou. Eu nego a primeira, tiro o conectivo então, coloco o conectivo ou e deixo a segunda frase do mesmo jeitinho, intacta. Né? A negação do P, ou seja, a negação da negação é o próprio P, o resultado que a gente tem aí. E a negação do então vai dar o P, troco o conectivo então por I e nego a segunda frase apenas. Tá bom? Então, se eu nego então, troco então por I e nego só a segunda frase. Se eu não nego nenhuma das frases, mas eu quero o equivalente, ou seja, transformar o então, o então no ou, eu nego a primeira frase, coloco o conectivo ou e deixo a segunda frase intacta. Isso é o que a gente chama de equivalência lógica. Aí você pode estar pensando, mas professor, por que a gente chama de equivalência lógica? Porque eles são equivalentes. Claro que, como eu disse a vocês, ia ser muito chato se a gente pegasse o vídeo aqui e eu fosse fazer as tabelas verdade de cada equivalência lógica. Né? Então, eu costumo dizer que construir a tabela lógica, né, que eu disse lá no começo, é cansativo. O melhor é você compreender. Eles são equivalentes porque o mesmo resultado final da tabela verdade de cada uma dessas sentenças aí são o mesmo. Né? Ou seja, aqui a tabela verdade desse danadinho aqui é igual à tabela verdade desse danado, a tabela verdade desse é igual a dessa, né? Então desse aqui é igual a desse. Então tem a mesma tabela verdade. Como eles têm a mesma tabela verdade como resultado final lá, então acaba se tornando expressões ou, como a gente fala, de proposições compostas equivalentes. E aí a gente chama de equivalência lógica. Não só existe essas não, tá bom? Existem outras. Essas aí são as principais, que caem nos principais concursos. Mas você pode pesquisar na internet aí à vontade sobre equivalência lógica e vai ver diversas equivalências lógicas. Tem várias aí. Né? Mas, na minha opinião, o melhor é você saber, no mínimo, essas daí. Você tendo em mente essas daí já é o suficiente. Ok? Com isso, né, a gente agora vai aos nossos exemplos. Rapidinho aí sobre essa parte aí, os nossos flash exemplos. Vamos ver aí sobre isso aí. O primeiro exemplo. João estudou matemática e Pedro estudou português. Como é que eu nego essa frase? Aí eu aplico a lei de Morgan. Né? Então eu vou negar cada frase separada, como eu estou fazendo aqui, cada frase separada. Deixa eu botar o meu marcador de texto aqui. Ó, nego cada uma separadamente e coloco entre elas o conectivo. Eu troco, né? Na verdade eu tiro o conectivo ou, o i, e troco por ou. Então, ó, tirei o i e troquei por ou. Ok? Então, como é que ficou a frase? João não estudou matemática ou Pedro não estudou português. Vamos ver mais aí sobre a lei de Morgan. Agora, quando a frase tem um ou. Ah, não, um i novamente. Só que agora a frase, uma delas já tem um não. Aí muita gente, esse exemplo aí eu trouxe para mostrar que muita gente se assusta. Porque tem um não. Ah, professor, então eu vou inserir um outro não na frente? Não. Se você quer negar uma frase que já vem com o não, teoricamente, ela é como se ela já viesse negada. Basta você tirar o não. Você retira o não. Veja a frase aqui abaixo. Você retira o não. Isso é retirar o não e a frase ela já está negada. Então eu tenho aí. Bruna não é paulista e Carla é recifense. Qual seria a negação dessa frase? Bruna é paulista ou, se você observar aqui, ou Carla não é recifense. Ok? Vamos ver mais outro. Catarina é administradora, ou Afonso não é carioca. É só se ligar, galera. Ó. Ou troca por i. A frase insere o não. Se tiver um não, retira. Se na frase já tiver um não, você retira. Né? Como aqui, ó. Já tem um não. Então vou retirar. Fica Afonso é carioca. Aqui não tem um não, vou inserir.
Catarina não é administradora. E aí a frase vai ficar: Catarina não é administradora e Afonso é carioca. O próximo exemplo. Esse próximo exemplo aí é quando a gente tem as palavras todos, nenhum, algum, né? É umas frases que às vezes é danadinho pra gente. O processo é o mesmo. A diferença é que a negação dele não é simplesmente inserir o não. Né? Então não é chegar e dizer, vou inserir o não e acabou. Não. Se a gente ler a frase aí, todos os paulistas, então, tá dizendo aí que todos os paulistas são bandeirantes. Ou nenhum gaúcho gosta de churrasco. E aí o segredo é a gente negar essa frase separadamente, trocar o ou por i, como a gente tá vendo aqui, ó. Troquei o ou por i, né? Você tá vendo aí? O ou eu troquei por i, né? Então troco o ou por i e vou negar. A negação de todos, da palavra todos, é inserir algum no lugar de todos e um não entre a frase. Então se eu escrever assim, algum paulista não é bandeirante, estou negando a frase acima. Já a negação do nenhum é colocar o algum só. Não precisa colocar o não, você só coloca o algum. Então nenhum, eu troco por algum, vai ficar algum gaúcho gosta de churrasco. E aí a nossa frase fica completa. Ó. Algum paulista não é bandeirante e algum gaúcho gosta de churrasco. Né? Lembrando que esse tipo aí de todos e nenhum não cai assim frequentemente nos concursos. Mas de vez em quando pode aparecer, né? Beleza. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí até agora, né? Espero que esteja tudo certinho aí. Ok? Qualquer dúvida, insisto em dizer, vou passar daqui a pouco aí os números aí da minha rede social. Você vai entrando em contato comigo enquanto assiste o vídeo, ok? Entra lá no meu site para ver minha disponibilidade, os horários que estarei disponível e a gente vai estudando direitinho aí junto. Vamos fazer algumas questões? Vamos fazer alguns exercícios aí de concurso, né? Vamos fazer aí alguns exercícios de concurso. Ó, a negação da proposição. A prova está difícil ou o concurso deverá ser adiado. Primeira coisa que a gente vai observar, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, né? Já porque está vermelho ali. Então vou deixar aqui verde para a gente escrever aqui. A primeira coisa que você vai observar é o seguinte, ó, o conectivo que a frase está sendo ligada é o ou. E de acordo com De Morgan, a negação dessa frase, já que ele quer aqui a negação, ó, ele quer a negação, então a negação dessa frase vai ser trocar o ou por quê? Pelo i. Então eu vou olhar as minhas alternativas logo e vou deixar somente aquela que está com i. Vê, a letra A diz um ou, ó, tá um ou, né? Então já elimina a letra A. Ó, tem um i aqui no B, então deixa. Tem um ou aqui, ó, dois ou. Então já elimina a letra C. Se a prova está então se então, já elimino também a letra D. E o I, ou melhor, e a letra E. A prova não está difícil, I. Olha, então eu tenho duas alternativas, B e E. Então uma dica que eu dou a você quando estiver respondendo questão do concurso é isso. Tá bom? Você saia eliminando primeiro, usando a regra de eliminação. Então a gente já descobriu que ou é B ou é E. Qual é a regra? A regra diz que quando eu troco o ou por i, eu nego cada frase separadamente. Então, por exemplo, aqui está a prova está difícil. Então vai ficar a prova não está difícil. O concurso deverá ser adiado. Então vai ficar o concurso não deverá ser adiado. Vamos procurar que alternativa diz isso? Letra B diz que a prova está difícil. Está faltando não. Então não é a letra B. Sobrou para a gente a letra E como alternativa que diz, ó, a prova não está difícil e o concurso não deverá ser adiado. Beleza? Pode ver. Colocou o não, colocou o i e o não novamente. Ok? Vamos ver mais uma. Questão 2. Das sentenças abaixo, a negação lógica da sentença Arnaldo é o professor ou Carla não é médica. É. Então vai lá. De novo. Mais uma questão que tem o quê? O ou. Então vamos lá. Aquela que tiver ou eu elimino. Ó, a letra A está com ou, elimino. A B está com i, deixa. A C está com ou, elimina. A D é o se. Faltou até o então ali, mas ó, elimino, não tem nem i.
E a letra E. Arnaldo não é professor, então. Não, então tira aí. Vamos ver se está certinho aí. Negar cada uma delas, ó, separadamente. Bom, então, Arnaldo não é professor e Carla é médica. Vamos ver se a gente tem isso. Na letra B, que foi a única que sobrou, né? Arnaldo não é professor e Carla é médico. Ó, nossa resposta. Beleza? Ó, uma coisa que eu não falei nas questões antes aí, para vocês aí. Então eu tenho um costume sempre de dizer o seguinte aos meus alunos, né? Quando, né? Peço desculpa aí novamente a vocês aí. Por esse negócio. É o carregador dele aí, tá com a bronca, eu acredito. Aí fica sempre aparecendo isso. Mas ó, quando você tiver respondendo a questão comigo aí nos vídeos, você faz o seguinte: pausa a questão, responde ela tudinho e depois vê a solução, tá bom? Então toda vez que eu estiver vendo questão no vídeo aí, você pausa, tenta responder a questão, depois você retoma e vê a solução. Beleza? Olha lá, continuando. Vamos ver a próxima questão. Questão 3, né? Questão 3 diz o seguinte: considera a afirmação: todos os baianos gostam de axé e de acarajé. Oxente, baiano. Ei, a negação lógica dessa frase é: qual a negação? Ó, a negação de todos os baianos gostam de axé. O i a gente vai trocar por ou. Beleza? O todos, ó, a gente vai trocar por quê? Por algum. Não, aí alguns baianos, né? A gente pode botar assim porque está no plural, né? Alguns baianos não gostam de axé. Não gostam de axé ou de acarajé, né? Então desse tipo aí. Beleza? Então vamos lá. Uma dica rápida aí que a gente pode ver e observar nessa questão é a gente fazer essas trocas aí. A gente pode dizer algum, já que algum também pode ser escrito da forma pelo menos um baiano não gosta de axé ou não gosta de acarajé. A gente pode ter aí. E aí com isso a gente chega como resposta aqui a letra E. Né? Usando aquela técnica da eliminação que a gente tinha visto antes, foi o seguinte, né? A técnica da eliminação era o I por OU. Então vamos lá. Aqui nenhum baiano nem de acarajé, então não tem OU aqui. Poxa, foi mal. Né? Ó, não tem OU aqui. Aqui tem OU, deixa. Aqui não tem OU. Aqui não tem OU. Os um que tem OU aqui é a letra E e a letra B. Porém, a letra B deixou aqui de acarajé do mesmo jeitinho. Cadê? Esqueceu de negar. A gente tem que negar as duas frases separadas. A lei de Morgan diz que eu tenho que negar as duas. E aí com isso, como falta negar as duas, então a gente tem a letra E como resposta, como mostra aí a imagem pra gente, né? Letra E como resposta. Né? Aí tem a explicaçãozinha rápida e breve que eu digitei para vocês verem, bem coloridinha, para ficar bacana. Vocês verem aí a solução. Vamos para a questão 4. Né? Então a questão 4 diz o seguinte: considera afirmativa, nenhum gato é verde. A negação dessa frase, como é que eu ia negar? Nenhum gato é verde. Quem lembra aí da negação do nenhum? Né? Quem lembra aí da negação do nenhum? Nenhum gato é verde. Era só trocar o nenhum por quê? Por algum e não inserir mais nada. Então é só pegar aqui, Opa, cadê minha caneta? Minha caneta. Aqui, pronto. Né? Então troca nenhum e bota o algum. Qual a frase que diz aí? Algum gato é verde? Letra A. Olha que beleza. Facinho, facinho. Ok. Você poderia, professor, porque não é a letra E? Porque a letra E, né? A gente tem algum gato não é verde. Então isso é a mesma coisa que dizer que nenhum gato é verde. Então eu estou tendo uma frase exatamente equivalente, não uma negação. Okay? E a última questão, né, diz o seguinte: o pintor disse ao diretor: eu pintei a porta e a janela. Como o diretor verificou que o pintor não disse a verdade, é correto concluir que o pintor... Então vai lá. Ele não disse a verdade, então vamos imaginar. Cadê minha caneta? Isso. O I a gente troca por OU. Aí vamos pela eliminação. Ó, não tem OU. Tem OU. Vou marcar aqui.
não tem ou, tem ou e não tem ou. Então, ou é letra B ou letra C. Aí eu tenho que escrever: eu não pintei a porta ou não pintou a janela. Beleza? Ó, não pintou a porta ou não pintou a janela. Vamos ver aí. Não pintou a porta ou não pintou a janela. Que alternativa diz isso? Letra B. Tem o não e o não separadamente. Ok? Né? Então, galera, nossa aula, a gente vai ficar por aqui. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aí. Ok? Segue aí, se você quiser, pode printar. Esses são os meus dados. Você pode entrar em contato, né, pelo meu site aí. Ok? Pelo meu zap. Então você pode vir aqui no meu zap. Ok? Então você pode falar comigo diretamente, tirar as dúvidas enquanto está assistindo o vídeo, ou por e-mail. Ok? Lá no meu site, caso você quiser falar comigo via mensagem lá pelas redes sociais, você pode encontrar. O meu Instagram é o arroba, né, Rafael Chulipa. Lá tem dados bacana para vocês trabalharem, né, sobre raciocínio lógico. Tem dicas, tem várias, inclusive essas imagens que eu disse a vocês para vocês printar do resumo de equivalência lógica e do resumo de tabela verdade, tá lá no Instagram, você pode pegar lá e salvar para você. Beleza? Agradeço a vocês por tudo, que Deus nos abençoe. Valeu, muito obrigado e até a próxima.